Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou aqui no nosso mais novo episódio do CityCast. Hoje o Alexandre está preso no trânsito, então talvez ele venha, talvez não. A gente vai fazer essa surpresa para vocês. E eu tenho a alegria de ter um rosto familiar. A gente, posso falar hoje que a gente tem uma amizade, mas a gente começou primeiro se vendo no fórum, né, Maurício? Há mais de 20 anos. Então, isso esconde um pouco da idade, a gente tem 28, né? A gente começou com 8 anos a fazer fórum, mas a gente já está há algum tempo aí, né? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória ali. Quando que você começou no direito? Douglas, tudo bem? Então, esse ano eu fiz 20 anos de formado. Então faz um pouquinho de tempo aí que a gente está na advocacia, faz 19 anos que eu tenho escritório próprio, e nesse período foi adaptando um pouco as áreas de atuação do escritório, mas sempre a gente o escritório tem uma vocação para a parte imobiliária, e faz uns 5, 6 anos que a gente acabou consolidando a atividade do escritório nessa área, e agora, mais recentemente, também com os leilões judiciais, né, com as novas perspectivas também dos leilões. Mas o teu escritório não é igual a esses escritórios modernos aí que só fazem um tipo de ação, né? Eu vi um escritório lá que ele falou o seguinte: só faço revisional contra o banco X. O cara não sabe nem fazer uma revisional de forma ampla, ele é só contra o banco Ali. O escritório de vocês não faz só imobiliário também, né? Acaba atuando em várias áreas, né? A gente atua com responsabilidade civil, né? São áreas correlatas, né? São, assim, a estrutura, a atuação é praticamente com um foco ali objetivo, mas é a parte de reparação de danos, execuções, parte imobiliário, que acabam se comunicando ali um pouco uma questão com outra ali, né? Eu acho bacana que a minha visão da advocacia, né? A gente é da mesma geração, você é bem mais velho que eu, mas a gente é da mesma geração da advocacia. E lá em 2001 tinha um projeto na OAB, que eu lembro que você acompanhou, que era o advogado da família, que era aquele advogado que ia apoiar ali a família naquilo que ela precisasse. Isso depois morreu, acho que uns 6 meses depois morreu, e a gente hoje vive essa enveredada de especialidade. A gente, por uma questão de marketing, acaba fazendo um marketing mais voltado, né, no meu escritório, para a área imobiliária, só que, por exemplo, assim, o que a área trabalhista tem a ver com a área imobiliária? Pô, tem tudo. Por quê? Se você advoga para um construtor, como que você não vai saber como funciona se um peão cair na obra dele? Você tem que ter pelo menos uma noção para direcionar ele para alguma coisa, né? Eu, na área imobiliária, fiz muitos processos trabalhistas, tanto pedindo o vínculo de emprego do corretor, quanto defendendo as imobiliárias desse tipo de pedido, né? Eu gosto de uma frase que é: a advocacia não é profissão de covarde, né? Então a gente tem que ter, o advogado, principalmente, gosto de falar isso para os mais novos, a gente tem que ter um sangue no olho ali, né, para resolver o problema do cliente. E eu acho bacana, assim, quando a gente também começa daí a buscar uma especialidade ou buscar um norte para uma área, é que tem coisas que vai ser daí só o especialista que vai fazer, né? Então você, como generalista, você consegue prestar lá uma consultoria, mas aí você vai ter que formar no teu time de advogados um cara ali para cada área, né? É difícil você ter alguém que vai estar lá com 50 anos e vai ser o expert no trabalhista e no imobiliário, né? Eu gosto de falar assim, que eu sempre fui o peão, né? Eu nunca fui, ao contrário de você, eu nunca fui o dono do escritório. Eu sempre fui o advogado que estava lá brigando com o juiz no fórum, fazendo audiência. E o que aconteceu comigo? Eu trabalhava no escritório e o dono do escritório pegou uma área, pegou um banco para atender, e eu falei: que bacana, né? A gente vai fazer então uma ação de busca e apreensão. Dele: não, é área trabalhista. Quem que vai fazer essa porcaria, né? Dele: você. Eu falei: Deus o livre, não sei nem onde fica falando trabalhista. Isso lá em 2004.
E fui, quer dizer, obrigado, né, a trabalhar militar na área trabalhista também. Hoje eu fiz mais de 3 mil audiências, então posso falar que entendo um pouquinho, né? A gente tem vários clientes grandes nessa área, mas eu acho que às vezes no direito as coisas acontecem meio por acaso também, né? A minha mãe conseguiu um emprego para mim no escritório de advocacia de office boy e acabei virando advogado. E a tua história, como é que foi esse começo? Você já queria ser advogado desde molequinho ou não? Não tem nenhum advogado na família. Na família eu sou o primeiro. Mas não sei, acabou surgindo. Foi a área que eu acabei tendo mais aptidão quando eu pensei em fazer vestibular. E foi acontecendo. Não dá pra cravar um motivo. Foi. Você sabe que eu tive alguns indícios assim, cara. Na 8ª série, eu fui, na 8ª, na 7ª, acho que foi na 8ª, eu fui fazer um trabalho sobre feudalismo. E aí eu estudei o trabalho, assim, eu gostei do tema, achei tão bacana, e fiz a apresentação sem ler, sem ter o papel na frente. E a professora falou assim, nossa, eu fui o único, né, que fez sem ler. A professora falou assim, olha, meu Drummondzinho, né, vai fazer história. Então eu comecei a gostar de história por causa da professora. Aí no segundo ano do segundo grau, no começo tinha um professor de matemática que era um monstro, assim, sabe? O cara era um gênio. E aí eu falei, cara, quero fazer mecatrônica. Só que só tinha em Campinas. E eu já estava trabalhando no escritório de advocacia. E aí numa determinada conversa, eu falei com o José Walter Rodrigues, e falei assim, eu acho que eu quero fazer história, que a mecatrônica está muito longe, né? Aí ele pegou um processo, deu na minha mão e falou assim, o que é isso? Eu falei, é um processo. Ele falou, não, é uma história. Você pega aqui, como advogado, você entra na história das pessoas e ajuda ou ferra ela, né? Também tem advogado que pode acabar com a vida da pessoa, da empresa, né? Mas o advogado tem um papel fundamental, às vezes no momento mais difícil das pessoas, seja num divórcio, num inventário, ou, sei lá, a empresa lá que começa todas as empresas começam assim, né? Vamos montar um negócio? Vamos. Aí contrata o advogado dali 2 anos. Aí normalmente quando tem a primeira ação trabalhista, aí vai ver, tá toda irregular a empresa, e a gente tem um papel fundamental, né, no desenvolvimento da sociedade. E eu acho legal assim, a gente falar desse tema de hoje, de leilões. Eu quis focar no judicial, mas a gente pode falar de forma mais ampla, pelo seguinte, eu não tinha clientes assim. Sempre tive, assim, eventualmente, quero comprar um imóvel, dá uma olhada para mim e tal. Mas esse ano aumentou muito a demanda do escritório, e inclusive de pessoas físicas que fazem aquisição, assim, em massa. 1, 2 imóveis por mês. Aí eu tenho um cliente que está fazendo uma carteira de locação, então o objetivo dele é comprar o imóvel para locação. O outro é só a especulação imobiliária, ele compra lá na canela, que a gente chama, e aí faz depois uma eventual regularização, tira lá o inquilino, o ex-proprietário, né, ou tira lá o ocupante, como a gente chama, e aí esse cara, ele tem já um know-how, um entendimento sobre o que é essa área, né, de regularização, de comprar imóveis de leilões. Mas tem surgido muito aventureiro nessa área, né? Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu esse ano peguei vários clientes que chegaram assim, olha, eu comprei um imóvel aqui e paguei 95 mil, show de bola, o imóvel vale 160 e agora veio uma carta lá que eu tenho que pagar o condomínio, 115 mil. Aí eu abri o edital, tava lá no edital que ela tinha que pagar o condomínio. Quer dizer, a pessoa, aí ela falou para mim, não, eu vi um advogado falando no TikTok que o melhor negócio que tinha era comprar imóvel em leilão. E aí ela foi lá, viu, abriu o site da Caixa, tinha disponibilidade, foi lá e comprou. E agora ela assumiu um baita ônus, porque esse imóvel, o custo dele, se ela pagar o condomínio, é maior
do que se ela comprasse no varejo um imóvel. E aí eu não sei se o pessoal de casa sabe, mas se você comprar um imóvel em leilão e não realizar, né, se você for arrematar um imóvel em leilão e não realizar depois a compra, você fica manchado na instituição. Então aí você não pode participar de um outro leilão. A única forma é se você demandar judicialmente lá e ter um sucesso, né? Conta pra gente um pouquinho da tua experiência aí com leilões e alguns casos bacanas que você tem. Hoje o mercado de leilões, assim, as pessoas às vezes acham que porque está indo para leilão está barato, né? Então, que a gente acompanhando, assim, muitas vezes o que você consegue presenciar é que às vezes no leilão o imóvel sai mais caro do que sem pensar nos acessórios de condomínio, IPTU e outros encargos que possam ter sobre o imóvel. A pessoa olha, acha que o imóvel está por aquela avaliação, que aquela avaliação ali é um preço bom e que então se ela pagar aquilo está mais barato. Se você vai pesquisar no mesmo prédio, tem imóvel com 30%, 40% abaixo daquele preço. E então se criou essa falsa visão, né? Falsa visão, essa notícia, né, de que imóvel de leilão é imóvel barato. E diante da conjuntura econômica, essa incerteza, essa insegurança, todo mundo começou a querer investir em imóvel, né? E todo mundo foi procurar o leilão achando, lá é mais fácil de comprar. Eu posso parcelar sem depender de instituição financeira, né? Eu vou ter um desconto para comprar. Então você tem essa impressão, só que as pessoas às vezes não se atentam para a realidade, para a especificidade daquele negócio que ela está fazendo. E muitas vezes o negócio acaba saindo mais caro do que se tivesse buscado no varejo ali, como você falou. Eu gosto de fazer conta, né? Tem um sócio que é contador, é coordenador do curso de Ciências Contábeis da Tuiuti, e às vezes o pessoal chega para mim assim, avalia para mim esse edital. Eu, como advogado, não me meto no preço do imóvel, mas eu sempre que tenho oportunidade eu encaminho pro Silvio Bona, que é um corretor que ele é especialista em leilões. E aí eu falo, Silvio, dá uma olhadinha nesse negócio aqui, cara, o que você acha? Daí ele fala assim, o preço mercadológico tá bom. Aí eu vou fazer a análise documental. Mas muitas vezes o que você falou, não tá bom. E aí a pergunta mais importante que a gente tem que fazer para a pessoa é a seguinte, você vai querer esse imóvel para quê? Você vai comprar ele para locação ou você vai comprar ele para moradia ou para revenda? Se você for comprar ele para moradia, ter lá 5%, 10% de desconto sobre o imóvel que está no mercado, se não tiver nenhum morador, legal, show de bola. Numa compra lá de 200 mil, você ganhou 20 mil de desconto. Se você tem lá um possuidor, essa conta já pode não fechar. Por quê? Se o leilão for judicial, o próprio juiz que determinar lá o leilão vai fazer a emissão na posse. Então, muitas vezes, acaba saindo rápido, lá 3, 4 meses. Eu estou com um caso aqui que é de janeiro e até agora eu não consegui tirar a pessoa do imóvel. Então, quer dizer, pode levar lá 10, 1 ano. Mas a conta ela fica mais complexa quando você vai ser aquele investidor que vai comprar para revenda, né? Então, como que normalmente a gente faz essa conta, né, para o pessoal ter um norte em casa? O imóvel, digamos que vai sair lá, vale 200 mil e no leilão, segundo a praça, está comercializado por 100 mil. Se você comprar ele de fato por 100 e vender por 200, você vai ter 5% da taxa do leiloeiro, 6% da taxa de corretagem, que pode ser 12%, né? Porque você pode contratar um corretor para fazer esse trâmite de leilão para você. Você pode contratar um advogado para fazer esse trâmite também para você. Aí você vai ter mais lá os honorários do advogado, que, né, grosso modo lá, você acaba gastando mais 10%. E você vai ter o ganho de capital também, que todo mundo esquece. Então, se você arrematar um imóvel por 100 e gastar lá, sei lá, 20 mil com o corretor e a taxa de leilão, você vai ter um ganho de capital de 80 mil. Então você tem que colocar lá 15% sobre esses 80. Como a gente está vivendo uma época econômica de que os investimentos em banco, CDB, CDI,
alguns fundos de investimento estão com uma liquidez alta, estão pagando uma rentabilidade alta, na casa ali de 1 a 1,4%, né, dependendo do quanto você tem para investir, você tem que ver se essa conta faz sentido. Porque se você pegar um imóvel de, sei lá, 100 mil e vai ter 40 mil de despesa para ter um lucro de 60, e levar 3 anos para vender, né? Por quê? Tá todo mundo na esteira de comprar imóvel em leilão. Então, isso faz com que também os imóveis de valor um pouco mais baixo tenham lá uma procura talvez diminuída. Você vai pegar o cara que está querendo casar, ou quem está se separando que precisa do imóvel urgente, mas tem muita gente que está comprando no chão. E hoje a gente vivencia um momento de crise no setor de financiamento. Então a Caixa Econômica lá soltou uma nota de que está com 800 bilhões lá para financiar, acho que é 800 bilhões a conta, mas assim, não é o que os escritores têm passado no dia a dia, né? Se você teve algum tipo de problema com o financiamento, do banco negar ou do banco não falar que não tem dinheiro, também deixe nos comentários que a gente faz uma amostragem depois. Mas eu tive esse ano, assim, eu achei pelo menos uns 15 que falaram, tive que desfazer o negócio porque levou 60 dias e o banco não foi adiante. O dinheiro tem, né? Mas a taxa de juros está muito alta, né? Daí, às vezes a pessoa na conta não tem liquidez de pagamento, né? E aí você tem o problema da poupança também, né? Porque o banco público ele trabalha com da FC, ele trabalha com a nossa poupança. E o pessoal acaba tirando dinheiro da poupança para colocar ou em outros investimentos, ou também não tem, né? O dinheiro para colocar. Mas o interessante do leilão também é que leilão judicial, principalmente, você pode leiloar qualquer coisa desde que tenha uma matrícula. E às vezes o imóvel está em área de preservação permanente, o imóvel está atingido por recuo, o imóvel tem outros ônus que não são os financeiros, né? Perfeito. Não são perceptíveis. Ele tem uma matrícula, a matrícula está regular, o cadastro na prefeitura está regular, mas especificamente sobre ele, às vezes acaba vindo outros empecilhos, né? Não que vai impedir de você ter a propriedade no teu nome, mas talvez vá limitar o teu uso, né? Isso que às vezes as pessoas não... Ia ter uma venda futura, né? Então isso que às vezes as pessoas não observam também, né? Não observam, né? Porque para você ir para leilão, você precisa ter o documento do imóvel. Então, às vezes mesmo sem documento, você ainda consegue levar a leilão. Né, e às vezes por isso que o preço começa a se tornar muito atrativo, né, porque o imóvel tem problemas implícitos, né? Perfeito. Passa pra gente, Maurício, um norte de documentação, assim, que você gosta de analisar lá no teu escritório, assim, o pessoal te procura lá, como é que normalmente eles entram lá para te encontrar? Fala assim, preciso comprar um imóvel, como é que normalmente a pessoa já tem uma ideia de algum leilão ou de alguns leilões que querem participar. Primeiro a gente olha o processo para ver qual que é a situação do processo, porque às vezes o imóvel está com o leilão marcado, mas as partes já estão ajustando ali, já está sendo feito pagamento. No processo o imóvel não vai nem a leilão, né? Então não adianta nem criar aquela expectativa de ter a alienação futura ali. Daí depois disso olhar as condições do edital para ver se não tem nenhum ônus, nenhum encargo a mais sobre o imóvel. E daí depois verificar a matrícula do imóvel e verificar a condição dele, de localização, ver o cadastro municipal, para ver se vai atender aquela expectativa que o cliente quer, né? Às vezes o imóvel está atingido por recuo de área de preservação permanente, às vezes o imóvel é uma área de preservação permanente. Perfeito. Então às vezes está lá um terreno lindo, belo e formoso, barato, mas é barato mesmo, porque não dá para fazer nada. Bacana. Então é só... se a pessoa quiser ter um terreno para ter um bosque, né? E aí quando ela faz a arrematação do leilão judicial, ela também tem um prazo, né? Que ela pode pegar e analisar depois, ela pode desistir desse leilão, né? Como é que funciona isso? Mas a desistência desde que seja por causa superveniente às questões do edital. Isso. Né? Como é que funciona lá? Conta pra gente. Sobre desistência, eu nunca tive essa experiência de participar de alguém que desistiu ali da arrematação, né? Mas um dos motivos que às vezes acaba acarretando desistência é a demora, né, na emissão de posse, né?
porque o devedor pode apresentar algum recurso, dependendo da vara do judiciário que está tramitando o processo. Você vai ter 3 despachos num ano, então você não vai demorar mais de um ano para ser emitido na posse, né? E quando há, por exemplo, você arremata lá o imóvel no leilão, e aí a pessoa entra com um processo para anular aquele leilão, independente de ter a ordem judicial, já é um justo motivo, né? Porque para você não ficar amarrado lá no imóvel. Eu recebo muitas solicitações para entrar com processo para suspender o leilão. Mas muitas assim. Mais de uma por mês. E felizmente, né, os leiloeiros estão cada vez mais preparados, estão fazendo cada vez os processos melhores, os juízes também. E se a gente vê que não tem a menor chance de um leilão, fala pro cara, um abraço aí, não cai na besteira. Até teve um cliente que foi no começo do ano. Ele veio, eu olhei, citação, ele que assinou, tal, tá tudo certinho. Aí a notificação, né, da alienação, da retomada do bem pelo banco. Era um leilão extrajudicial. Aí eu falei com ele, não, mas eu pago. Eu falei, não tem problema, eu adoro o dinheiro, né? Mas não adianta você pagar porque você vai perder. Aí sabe o que aconteceu? Ele contratou um advogado, o advogado mandou um WhatsApp para ele, falando que era garantido o negócio. E aí agora saiu a sentença, vai fazer uns 20 dias. Saiu a sentença, ele perdeu, obviamente, o processo. Daí ele queria fazer o processo contra o advogado. Então, assim, tem coisas que não vale a pena, né? Infelizmente, se perdeu o timing. Aconteceu com a gente aqui no escritório, um caso que é bem legal o pessoal ficar antenado, que assim, se você vai perder o imóvel para o banco, o que a gente aconselha? Veio uma pessoa aqui, falou assim, eu não tenho dinheiro, tá, eu vou perder o imóvel para o banco. Queria fazer ação. Daí eu falei assim, olha, vamos arrumar um corretor para vender esse teu imóvel e aí a gente exige como arras, como sinal, a quitação do financiamento, né? Não sobrou muito dinheiro para a pessoa, mas era um imóvel de baixo valor que o débito da Caixa era R$45 mil. E olha que bacana, né? O banco não forneceu o boleto de quitação. A gente pediu, a pessoa pediu, a devedora, ela falou, não, já vai sair o leilão. Só que ainda faltavam, acho que 45 dias para a primeira praça. E até a realização da primeira praça você pode quitar. E aí ele pegou, e não que a Caixa não queria e tal, aí ele me contratou, fui até a Caixa, notifiquei e sentei lá na frente do gerente e fiquei esperando o boleto. Aí foi pro órgão lá, e acho que uns 2 dias depois eles mandaram o boleto e a gente conseguiu fazer essa venda. Então, assim, para você também que está perdendo o imóvel, né, pro banco, a gente não condena ninguém, sabe que a situação econômica muda, né? Você pode também tentar fazer isso, né? Procura lá um corretor de sua confiança, para que ele tente fazer essa venda. Até o leilão dá tempo, não tem problema nenhum. E se você não foi regularmente notificado, você pode também pegar e anular o leilão pagando o valor, né, da arrematação, né? E com relação a arrematações, as previsões lá para fazer as impugnações, elas estão expressas em lei. Só que é tudo uma questão de quanto que a pessoa quer investir para uma coisa que ela vai perder. Exatamente. Se ela quer postergar, né, ela consegue atrasar ali, porque enquanto estiver acontecendo as impugnações, acaba não expedindo a carta de arrematação. Enquanto não expedir a carta de arrematação, não ocorre a emissão na posse. Então, se a pessoa quer postergar, ela acaba conseguindo postergar em até quase um ano. Eu tive um trabalhista que aconteceu isso. Teve a arrematação no processo trabalhista, e aí o cara entrou lá, falou que uma das condomínio, que ela era condomínio, né? Era uma instituição de condomínio, tinham 2 donos, e ela falou que não tinha sido citado. Aí ela entrou com manifestação pedindo a nulidade do processo, o juiz não acatou. Depois ela entrou com agravo de petição, que era trabalhista, né? E ficou quase 6 meses no tribunal, aí também perdeu lá, porque foi considerado válida a citação dela, mas de fato, aí ficou suspenso lá a emissão da carta de arrematação. Então, se às vezes a pessoa que está ocupando o imóvel, o proprietário antigo, ou até às vezes é um terceiro que não tem nada a ver com o proprietário, quer postergar, ele acaba postergando. Então, quem vai participar do leilão tem que saber que
a rentabilidade do leilão ela tem que ser razoavelmente boa, porque você pode ter um lapso temporal muito grande até ser emitido na posse. Exato. Eu gosto muito de investimento, assim, eu advogo para a mesa proprietária e tal, já fiz vários cursos nessa área, inclusive para ser agente autônomo de investimento. E eu acho assim, portfólio, né? Então o pessoal fala para mim assim, pô, você acha que eu devo comprar Bitcoin? Cara, com certeza. Mas sim, mais 1% da tua renda, né? Devo comprar imóvel? Deve. 100% do meu... Não, 100% também não. Então você tem que ter uma cesta de produtos e assim... O mercado imobiliário, ele tem... Eu gosto de falar assim, que ele tem altos e médios. Ele não tem baixo. Eu nunca vi uma pessoa comprar um imóvel por um valor e vender por um valor mais baixo. Né? Isso não acontece. Só que, às vezes, o timing do investidor é diferente. Então, a pessoa vai lá e fala o seguinte, eu tenho 100 mil, eu sou um investidor. Eu vou comprar um imóvel lá de leilão. Fala, beleza, mas esse imóvel de leilão pode ser que você leve 1 ano para tirar a pessoa, porque aconteceu também de uma senhora que eu fui assessorar, ela queria fazer o quê? Ela queria dar 5%, acho que permitia no leilão, e financiar, mas ela não tinha o dinheiro para pagar o financiamento. Ela precisava do aluguel para poder pagar aquilo, para poder pagar a parcela. Eu falei assim, olha, é altamente arriscado isso para a senhora. Por quê? Ela tinha lá os 5%, só que se a gente não conseguir, primeiro, alugar o imóvel, segundo, tinha que tirar a pessoa que estava morando no imóvel. Eu falei assim, então assim, não faça, porque é isso que eles estão vendendo no TikTok e no Instagram. Compre imóvel de leilão de qualquer jeito. Não, peraí, pessoal, não é assim também. Tem que tomar muito cuidado e fazer um planejamento, né? Eu acho que dá para ganhar dinheiro, mas não é para qualquer um. Você tem que ter lá um mínimo de estabilidade, não pode ser a sua única fonte de renda, não pode, né? Ou, eu quero comprar um imóvel por mês aqui porque eu tenho um crédito de 1 milhão no banco. Não, não é assim, né? Tem que ser visto isso de forma bem comedida. E tá preparado, né? Porque quando cai no escritório, preciso discutir uma coisa de leilão. Cara, você vai morrer com 10% do valor do imóvel. Não tem muito como fugir, né? E a vantagem do imóvel leilão é que você pode formar um consórcio, né? Juntar 4, 5 pessoas ali, vão comprar, todo mundo vai ser proprietário igual, né? Vai dividir as responsabilidades, vai dividir o custo, no final o lucro também, mas pelo menos você, às vezes, viabiliza um negócio, porque uma das coisas que acaba ocorrendo muito é que imóveis de valor menor, ele fica muito saturado. Exato. Você atinge uma grande parte da população e muita gente se interessa e ele sai caro. Você vai, às vezes, arrematar quase pelo preço que ele possui de valor. Agora, imóvel de valor num padrão mais elevado, ele tem uma comercialização diferente? Tem. Mas às vezes você consegue ter um ganho ali de 50%, do que você não vai ter no ganho no imóvel. E às vezes o 50% também é relativo, né? Porque eu acompanhei uma transação de um cliente meu, o imóvel ele estava detonado, assim, era um apartamento de luxo, só que de um prédio muito antigo, assim, facilmente 250 metros quadrados na Padre Anchieta, valia assim, facilmente R$1,5 milhão. Só que ele foi avaliado à época em 900 mil porque estava detonado, sabe? Tava muito feio. Fala, Alexandre, tudo bem? Vê se tá filmando bem antes de você sentar aqui com a gente. Tá filmando bem? Pede pro Nicolas trazer um chopp lá para você, que hoje eu vou contar pro Maurício que ele não sabe ainda. Aí, o que aconteceu, cara? Ele arrematou por 500 mil, gastou 100 mil para arrumar e vendeu por 1,3 milhão. Cara, foi puta do negócio, né? Então, mas é bem isso que você falou. Ali eles fizeram numa situação de consórcio, né? Então você vai pegar, por exemplo, lá 4 amigos, 5 amigos, e vai fazer essa compra com eles. É totalmente legal, não tem problema nenhum. Pode. Não tem problema nenhum, é bem tranquilo. E aí todos vão constar lá na matrícula do imóvel, né? E eu acho bacana que, na medida em que as pessoas também vão tendo mais conhecimentos, né, começam a assistir conteúdos como esse, vão tomando aquele alerta que o negócio pode ser rentável,
mas você tem que estar ali bem pé no chão, né? Não é aquele investimento em pirâmide financeira, né? Que vai dar 3% ao ano, você começa com R$1.000 e você vai ter 30 mil no final do ano. A diferença da pirâmide é que na pior das hipóteses você está com um imóvel lá, pode não valer nada. Exatamente. Você tá com alguma coisa, não perdeu tudo. E aí, uma outra modalidade que o pessoal tem feito é a compra do imóvel para a moradia. Então a pessoa pega lá um imóvel, às vezes até nesse padrão mais alto, e o pessoal faz muito isso no segundo imóvel, porque no primeiro imóvel o pessoal está louco para casar. E como diriam os antigos, quem casa quer casa, né? Não dá para você comprar um imóvel de leilão e esperar a data para entrar no imóvel, porque a gente sabe que isso pode demorar muito. Mas quando você fala de uma aquisição, por exemplo, de um segundo imóvel, né, ou de uma carteira de locação, ou que você possa até ir morar nesse imóvel, mas que você não tem toda essa pressa, também se torna um investimento muito, muito atrativo. Porque no leilão você tem as vantagens também do financiamento, né, você pode ir lá se envolver do financiamento, e adentra ao palco Alexandre Negrini. Tô bem, e você? Olá, tudo bem? Vendeu ou não? Você tá? Rapaz, hoje, cara, você acredita que a mão de obra, ela tá algo que realmente muito escasso. Eu tive que desmontar um berço porque eu vou entregar um apartamento amanhã de locação que eu vendi para investidor. E ontem e amanhã a mulher entra, entendeu? E eu tive que tirar o papel de parede, baixar um YouTube que falou para mim que tirava o papel de parede em 5 minutos, tive que comprar uma espátula e lá foi. Então assim, porque eu tinha programado com o cara liga para mim às 7 da manhã e diz, não vou. Falei, meu Deus, qual é o plano B? Entendeu? E aí não tinha um plano B, o plano B sou eu. O pessoal acha que a vida de corretor de imóveis é fácil, né? É só ir lá e ganhar 6% do imóvel facinho. Olha lá, o cara teve que montar um berço hoje. Eu deixei propositalmente, Maurício, para a gente fazer essa introdução agora, a hora que o Alexandre chegasse, porque o nosso podcast, ele chama CityCast, que são os atores da nossa cidade. A gente busca trazer aqui, no começo era só parente, tá? Nem os parentes queriam vir, mas agora a gente busca trazer pessoas que a gente enxerga que fazem diferença nas suas atividades. Então a gente traz arquiteto, construtor, corretor, dono de loja de imóveis, que está ligado, de certa forma, à área imobiliária, sucessões, né? Você como leilões, mas assim, que a gente entende que tem alguma relevância, que faz algo de diferente. Alexandre, eu conheço o Maurício já de fórum há mais de 20 anos. Eu acho que você estava lá em 99, quando eu comecei, né? Já estava no fórum em 99 ou não? Em 99 eu estava entrando na faculdade, né? Mas já estava indo no fórum, né? Não ia, eu trabalhava em banco. Quando que você começou? Eu comecei a trabalhar em escritório no último ano da faculdade. 2000 e quando foi? Foi 2003, 2002. 2002 eu já não era mais cabeludo. Que até 99 eu era cabeludo, cara. Antes de entrar do quartel eu era cabeludo. Mas a gente, então já faz 20 anos então que a gente se encontrava no fórum. E eu tive a grata surpresa, falando, né, do podcast. Então o que acontece? Eu precisava de uma desculpa, tá? Primeiro assim, eu queria muito beber. Daí eu pensei assim, vou no bar. Daí minha esposa falou assim, não, no bar você não vai. Deu, tá bom, então eu vou pro escritório. Tá bom, pro escritório você pode ir. O que eu fiz, como eu sou advogado, né? Peguei lá o que ela falou, posso ir pro escritório, não posso ir pro bar, montei um bar no escritório. Só que aí o que aconteceu? Ela não deixa eu ficar no bar, só se eu fizer alguma coisa. Então eu tive que inventar um podcast para ficar no bar. E hoje, pela primeira vez... Ô Nicolas, traz um shopping aqui pra gente. Pela primeira vez... A gente sempre fala assim no podcast, se você assistir os outros, a gente sempre fala assim, que só quem vem presencialmente sabe se a gente já bebeu ou se a gente vai beber, porque durante o episódio a gente não bebe. Então, a partir de hoje, a gente vai quebrar esse protocolo e o convidado que quiser, a gente vai beber livremente, não tem problema. Porque a gente se manda, né, Alexandre? O Bona bebeu, né? O Bona também bebeu, que é o caso de leilão. Acho que é mal de quem trabalha com leilão, hein? Eu acho que é mal de quem trabalha com... É mal de quem trabalha com leilão, isso ou não? É uma característica, né? Alexandre,
aproveita então que você chegou depois e faz umas perguntas pra gente aí das dúvidas dos corretores na área de leilão pra gente tratar com você. Vocês no carro. A gente tava falando bonitinho ou não? Tá bonitinho. Mas assim, eu não conheço nada de leilão, quero me aventurar. Que nem o Douglas falou. É aquela coisa de você achar que todo imóvel de leilão vai te dar lucro, né? Tem lá a despesa do leiloeiro, tem a despesa do corretor, se você usar um corretor, tem também o ganho de capital, como ele comentou. O que você me recomendaria? Eu não mexo com leilão, não é meu forte. Quero começar nesse negócio. Qual que seria o primeiro passo? Saber o efetivo valor de mercado daquele imóvel que você está procurando, né? E daí você procurar coisas parecidas no leilão, mas fazer pelo menos uma comparação. Fazer um estudo de mercado antes, né? Para você poder pelo menos ter uma ideia, você saber o que aquele tipo de imóvel vale de tanto a tanto naquela localidade, assim. Depois você achou um edital lá que te agrada, procurar naquele edital, ver onde que é a localidade, ver o valor dos imóveis naquela região. Que eu consigo antecipar isso, né? Eu consigo ver pelo edital o que tem para eu conseguir fazer essa pesquisa de mercado para ter essa noção. Para você ter uma métrica ali de valores, né? Para começar, antes de você olhar a documentação, tem que saber se aquele negócio faz sentido. Se faz sentido, viável, né? Se é vantajoso, né? Ninguém vai participar de um leilão para ter prejuízo, né? Exato. Então você vai ter que começar olhando se aquele negócio tem uma potencialidade de trazer um ganho, né? E existe algum lugar que tenha esse banco de dados de leilões, ou eu tenho? Como é que eu garimpo os imóveis, por exemplo? Cada leiloeiro faz a sua divulgação, não é centralizado em lugar nenhum. Não. Você tem os leiloeiros que são cadastrados, né, perante a junta comercial. Ah, tá. Né? E daí esses leiloeiros são os que estão autorizados a comercializar. Até esse é um bom ponto de partida para pelo menos você não comprar leilão dos sites de golpe, né? Isso é verdade. O pessoal tem que ficar bem atento porque tem muito site dando golpe aí. Ele replica o site do leiloeiro oficial e começa a vender a mesma coisa que o leiloeiro está vendendo, só que 50% mais barato. É até legal para o pessoal que é corretor de imóveis, mas não está muito alinhado assim com precificação, que tem o Avalion, né? Que é um sistema bem... Ele é bem legal. Pesquisa de mercado, né? Acho que o corretor tem que ter essa noção mais realista, mas ele te dá uma visão dos anúncios que estão com base num raio de uma determinada localização. Então, até por determinadas características, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, terreno, enfim. Você faz a tipologia, mas ele te dá um norte. Né? Eu tenho um sistema que é tranquilo para adquirir, mas eu queria saber nesse sentido, tipo, o ideal é eu fazer um comparativo para saber se eu vou, né? Quanto tempo antes já é possível saber? Normalmente os leiloeiros eles começam a divulgar os imóveis, eles colocam em edital 20, 30 dias antes? Quanto? Não, até mais. Costuma chegar até 60 dias de antecedência. Tá. Depende, né, de como que está o andamento do processo, da agilidade do leiloeiro, mas chega até de 60, pelo menos um mês de antecedência, então né? Que são os prazos que tem que ter as intimações mínimas ali, né? Então, pelo menos tem um prazo razoável para se programar, e até porque o leiloeiro, a intenção dele é que tem um prazo de antecedência, né? Para atingir o maior número de pessoas e pegar o maior preço possível no imóvel, né? Porque o leiloeiro também ganha em cima, ele ganha pela valor, comissão dele, né? Então, o interesse dele também manter isso organizado. Sim, mas cada leiloeiro tem seu site, cada leiloeiro tem sua forma de divulgação, mas todos estão cadastrados na junta comercial, né? Todos são credenciados pela junta comercial, são leiloeiros oficiais e por ali você pode saber quem são as pessoas para ir identificando qual que é o site de cada um. Como que era o nome daquele leiloeiro do fórum lá? Será que ele está vivo ainda ou não? Lembra?
aquele lá, eu... O senhor mais rechonchudo, assim? O avaliador, ele, que era antigo lá, ele faleceu. Faleceu? Né? Ele fazia o pregão, ele entrava nos gabinetes, dentro das varas, assim, ó, hoje leilão do imóvel tal, primeira praça. Daí ficava o pessoal ali em volta, assim, cara. Hoje não tem mais isso, né? Acabou o erguer a mão, né? Hoje é só virtual, né? E dependendo do jeito que ele falava, ninguém via que ele levou... Isso, parecia que... também tinha esse problema. Às vezes aquele que o amigo comprasse, levava... Não! O cara, eu quero. Já estava vendido antes ali, às vezes. O que mais, Alexandre? Vocês nunca venderam imóvel de leilão, então? Não. Na verdade, eu até tenho interesse realmente em começar nesse mercado. É um mercado que... mas eu acho que ele não é para amadores. Então, diferente do carro de leilão, o imóvel de leilão, pelo menos ele ganha valor, né? Ele vale mais. Vamos até dar uma dica aí pro pessoal que eu até nem poderia... Eu tenho lugar de fala, né? Porque eu advogo para várias lojas de carro, você também advoga, mas você tem que tomar muito cuidado, assim. Então, quando você vê um carro que não seja o Sandero e nem o Audi com RS... Cuidado, né? Porque o RS significa que já teve sinistro, né? Então, tem que tomar cuidado que você vai comprar o carro de leilão, porque a seguradora ou não segura, ou segura só uma parte, né? Você vai acabar dependendo daquelas empresas, das associações. E é importante deixar essa dica aí. Quando você pegar um veículo, faz lá uma vistoria cautelar, né? Para ver se esse veículo está mesmo em condições. Mas sobre imóvel, Maurício, que tipo de característica? Eu tô lá, entrei no edital, tô olhando o endereço do imóvel. Normalmente às vezes não tem foto, porque o leilão não teve. Só tem a da fachada normalmente. Como é que eu faço que informações, na tua visão, fala assim, cara, olha isso aqui, que isso aqui é o básico para você não entrar numa furada? Se for apartamento é mais simples, né? O apartamento vai ter a matrícula do imóvel, vai ter indicação fiscal, olha qual que é a condição do imóvel na matrícula, se ele está averbado, se está tudo regular, olha a indicação fiscal do imóvel para ver se não tem nenhuma restrição, nenhum apontamento, nenhuma observação. Dá para tirar certidões, então. Não, isso são coisas... A indicação fiscal é da prefeitura ali, é público, né? Saber se não tem nenhuma... Isso eles apresentam esses dados no edital. Apresenta. E é legal você falou da indicação fiscal, você pode, se você não tiver indicação fiscal, isso vale, né, para qualquer tipo de imóvel, não só do leilão, mas você pode pegar no mapa do IPUC pelo endereço, hoje a guia amarela. E é legal porque assim, o Dr. Maurício falou um pouquinho antes, eu não sei se você ouviu, que às vezes o imóvel está barato no leilão porque ele não dá regularização. Então, às vezes, você olha lá o imóvel, você vê a foto da casinha, e daí no leilão está terreno. Aí você vai na matrícula, tá lá, casa para demolir, ou tem alguma informação lá de que não pode edificar. Você vai poder usar o imóvel até a prefeitura derrubar, se for o caso, mandar derrubar, mas você tem que ficar atento a isso. Atento a essas coisas, né? Porque às vezes não é que tá barato, realmente é aquele preço que vale mesmo, né? Não tá a impressão de ser barato, mas é o valor real. E sabe uma das perguntas que mais fazem para mim é sobre a evicção. Sempre no leilão ele vai falar que em caso de evicção você vai receber o valor pago. Por que isso? Porque a evicção é quando o negócio tem que ser desfeito por alguma transação anterior. Se acontece, por exemplo, uma evicção, a pessoa quer entrar às vezes com processo e fala, não, mas o imóvel valia 1 milhão, eu arremetei por 400. Não, mas você vai ter direito só a receber aquele valor que você, de fato, pagou, né, pelo imóvel. Né? Isso é importante também, né? E aí quando você vê, Alexandre, por exemplo, para o pessoal que nunca viu lá um edital, né? Então ele vai ter lá as condições do imóvel e vai falar que as condições próprio em renda deverão ser pagas pelo arrematante. Quais são as condições próprio em renda? São as despesas de condomínio e as despesas de IPTU, tá? Existe uma decisão que eu não sei se já transitou em julgado agora, porque eu viajei essa semana e não consegui ficar tão estudioso como de praxe, mas o tema 1134, que daí fala que na aquisição via leilão,
o IPTU deve ser quitado, né? Ele não teria que pagar, Não, o arrematante não tem que pagar do IPTU. É aula chata de direito, mas existem duas formas de aquisição originária da propriedade. Uma delas é pelo uso capião e outra é pelo leilão. Então, por exemplo, tem muita gente que chega no escritório falando o seguinte: eu devo 100 mil de IPTU, vamos fazer uso capião para não pagar. Não é bem assim, né? Não é tão fácil. Se você já tiver lá a documentação, não tem o que fazer. A menos que você peça para uma outra pessoa uso capião, mas ela tem que obedecer aos requisitos legais. E no leilão, então, tem essa decisão agora ali, que eu não sei se já saiu. Quando você estiver vendo, se já saiu. Fala assim, já saiu e perdeu, ou já saiu e recorreram. Dessa decisão eu até estava dando uma olhada ali, eu vi que tem algumas observações, né? Que, por exemplo, no edital do leilão tem que ter constado o valor do débito, ou não constado, né? Constou só que o arrematante é responsável por débito de IPTU, ou não é responsável, mas tem que ser, ele tem que ter o edital... ele vai ter uma modulação, que a gente chama, né? Porque se no edital de leilão prevê o valor exato do débito e a Fazenda Municipal foi devidamente notificada do procedimento de leilão, teve uma arrematação, teve um pagamento, daí é lógico, né? A prefeitura vai ter privilégio no crédito, ela vai receber primeiro e o que sobrar vai ser dividido entre os demais credores, né? Mas nas hipóteses do edital não ter sido bem formulado, pode ser que não seja... acabe não acontecendo bem assim, exato, né? A gente vai esperar entrar no mérito, depois a gente faz um vídeo falando. Mas é interessante, o direito, ele está sempre, eu falo assim, correndo atrás do rabo, né? Então, acontece as coisas na sociedade, depois o direito vai modular. Embora já exista o leilão há muito tempo, agora virou moda. Então, eu acredito que deverá vir uma cartilha ali, alguma coisa futuramente, para deixar isso mais claro, né? Talvez uma padronização de edital, porque cada edital sai de um jeito, né? Eu vejo uma dificuldade muito grande assim, do judiciário, do leiloeiro, em ter um padrão. Às vezes na própria... eu não sei quem foi que me falou isso, que a própria Caixa Econômica, quando ela faz o leilão extrajudicial, ela faz por lote. Então nem o da Caixa é um edital padrão, igual o contrato é padrão, né? O edital não, a cada X imóveis eles fazem lá um leilão. Então você vai ver cláusulas e condições, às vezes com 2 meses de diferença, totalmente diferente. Então a lição que fica é que pro leigo, ele tem que se cercar para que não caia numa armadilha, né? Ou às vezes o sonho da casa própria pode virar o pesadelo, né? O edital ele acaba tendo um padrão, né? Mas depende de quem fez o edital, se foi o funcionário A, B ou C, ou a vara A, B ou C, às vezes sai meio diferente, né? Ele é quase tudo igual, mas é um pouquinho diferente. Ele vai tendo umas especificidades, né? Essa questão do valor mesmo, porque a maioria dos leilões que eu acompanhei, ele fala o seguinte: o valor, tipo, há 10 anos atrás era X do IPTU e a correção, deverá buscar a informação do valor atualizado pelo rematante. A questão do IPTU, ela tem por exemplo, aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, você arrematou o imóvel no leilão, você não precisa pagar o IPTU atrasado. A prefeitura reconhece isso e vai te deferir isso no processo administrativo, sem problema nenhum. Só que você tem que fazer o processo administrativo da forma certa e ela demora mais ou menos 1 ano para dar essa decisão. Bacana. Então, se você tem pressa para vender, você já paga ali, você vai ter que pagar. Eu acho assim, como investidor, você tem que colocar na ponta do lápis esse custo. Se depois você tiver uma vantagem, vai só aumentar o teu lucro. E se você não fizer o processo administrativo, o judiciário depois não te reconhece o direito à restituição. Perfeito. Você tem que primeiro pedir administrativamente. Demorou muito, eu vou pagar. Daí você entra com o processo administrativo pedindo a restituição. Isso. Daí a prefeitura, nessa restituição, não acompanhei muitos processos até o final dessa parte, mas talvez a prefeitura vá querer fazer uma compensação. Com algum outro débito que você tenha com ela? Com outro débito, às vezes que você nem vai ter, daí
depois disso você pode entrar com o pedido no judiciário. Ou até uma inexigibilidade acumulada com depósito, né? Vai dar... Uma inexigibilidade acumulada com depósito daria também, né? Talvez. Mas é que você tem que pedir antes administrativamente. Isso. Tem que ser administrativamente. Seja se você pagou ou se você não... Pode ser restituição. Né? Perfeito. Mas Curitiba, pelo menos, se você não tiver pressa... Em que campo do edital eu enxergo essa informação? Tá na cara dele, a primeira... As primeiras informações. Ele começa Deve. Não dívidas... tá naquelas letrinhas. Não, no edital ele normalmente nem tem letrinha pequenininha, ele é meio padrão. Transparente. E normalmente está lá como dívidas e ônus do imóvel, ou do leilão, ou nas condições do leilão. Isso. Ele já aparece ali, normalmente vem o preço, a forma de pagamento e depois vem... Se caso o imóvel está habitado, tem gente lá, como é que faz para tirar? É um processo demorado? É no mesmo processo que foi feito a arrematação. Tem que se habilitar no processo, constituir advogado, aguardar a expedição da carta de arrematação. Depende do juiz. Tem juiz que faz em 1 mês, tem juiz que faz em 10 anos. Tô louco. Porque às vezes tem processo que tem 3 despachos por ano, né? Então... A movimentação dele é muito pequena. Depende da qual você... Tem juiz que você peticionou de manhã, o juiz já despachou à tarde. Eu tenho um caso para você entender, Alexandre, que a arrematação foi em março, aí teve uma briga judicial lá, técnica, em 1º, 2 de agosto, o juiz transitou em julgado aquela discussão. Dia 11 de agosto, o juiz determinou o cartório que expedisse o mandado de emissão na posse. Aí o cartório ficou chocando o processo 60 dias. Entendeu? O juiz foi rápido até, mas o cartório levou 60 dias para fazer. Entendeu? Então, a gente comentou e é legal reforçar, imóvel leilão, se você é investidor, você tem que ser investidor de verdade, você tem que ter condição de, num imóvel, ter 50% de lucro. Não pode blefar. Não pode trocar. Exatamente. Então você tem que ter o quê? Uma gordura, né? Não como a minha, assim, que a minha eu vou perder se Deus quiser. O Maurício, para quem não sabe, também ele é meu companheiro de academia. A gente já está lá às 6 horas da manhã na Smart Fit. Mas a ideia é o quê? É que o cara ele tenha lá um mínimo de condição para suportar essa demora. Né? Porque a gente, como advogado, não pode falar, não, em 30 dias, 60 vai resolver. Lógico, a gente fica enchendo o saco lá do cartório toda semana. Só que às vezes o cartório tem lá 50 processos na frente e ele obedece a ordem, não tem como fazer. E dos tempos do processo físico, né? Para quem não sabe, o processo já foi físico. O que a gente fazia? A gente chegava lá no cartório e daí falava assim pro servidor, falava assim, olha, tô com o meu processo ali e tal, você não dá uma olhadinha para mim? Daí ele fala assim, doutor, não, beleza, vou ver. Aí ele pegava, procurava o processo na pilha, tem a pilha lá de concluso, né? Tinha aquela pilha lá de 200, 300 processos. Aí ele achava, trazia para você. Você pegava o processo, só pegava na mão e falava assim, agora você só põe em cima da pilha, quero que o juiz sentar lá vai ser o primeiro a despachar. Infelizmente, hoje com o ProAjude, eles têm uma ordem lá que você não consegue, em tese, transpor. Maurício, quais são as suas expectativas assim, com relação a essa nossa área de leilão? Assim? Você acha que é uma tendência que vai aumentar? Assim? Como é que você vê? Assim, aumentou para você, por exemplo, no escritório assim, nos últimos anos? Em si o volume aumentou, né? Mas em tese a quantidade de imóveis em leilão diminuiu, né? Porque antigamente imóveis com alienação fiduciária, financiamento, hipoteca, eles iam a leilão, né? Já independente do financiamento, né? E hoje não. Hoje você pode penhorar direitos do imóvel, mas você não consegue levar aquele imóvel a leilão, né? E daí fica para a instituição financeira, nos leilões extrajudiciais, promover a alienação daquele bem. Então acabou diminuindo esse tipo de leilão, que acabou reduzindo relativamente bastante, porque muitos dos imóveis que vão a leilão é por dívida de IPTU e condomínio, né? Então acabou dando restringindo um pouco com relação a isso. Mas porque para as duas dívidas independe se o bem é bem de família ou não é,
não pagou, ele vai a leilão de qualquer maneira, né? E então diminuiu um pouco. A diferença do banco, de IPTU, economia, é que o banco ele não consegue, assim, não é tão fácil. Não, ele faz extrajudicial, Ele faz Alexandre. extra, né? Ele não precisa ter um processo para tirar, né? O banco agora ele faz o procedimento de conversão de consolidação da propriedade, né? Que é todo administrativo, e daí depois disso ele já leva para alienação. E é bacana esse negócio que você falou do bem de família, que a gente fez agora em outubro um mês inteiro sobre locações. Foi ali na Câmara de Valores Imobiliários, assim, foi muito legal assim, ter cedido espaço para a gente. Teve, né, várias participações importantes. E o pessoal fala assim, porque eu quero, o fulano pediu para eu alugar o imóvel no nome dele. Eu falo, cara, alugue, não tem problema, só não seja fiador dele. Por quê? Porque o fiador perde o bem de família, né? Então, você só perde o bem em 3 hipóteses. Se você ficar devendo condomínio, se você ficar devendo IPTU, se você ficar devendo o financiamento. E a 4ª hipótese, se você for fiador. Então, você nunca perdeu o imóvel, né? Não tem nenhuma dessas 4 condições. Se você for fiador tanto de uma pessoa física como da empresa. De qualquer coisa. Fiador já era. Não. Não, fiador Fiador de locação. de locação. Locação. É que daí de capital de giro você avalista. Você avalista, o aval não é fiança. O resultado a condição é parecida, mas as obrigações jurídicas são e os diferentes. encargos são diferentes. São diferentes, Então, sempre que tiver sido fiador, sai correndo. É melhor você comprar um imóvel para a pessoa deixar ela morar de graça lá do que você virar fiador dela. A gente tem um objetivo aqui, que é sempre tentar trazer um conteúdo assim que o pessoal que está na rota do pessoal na internet, que estão procurando assim, de uma forma mais relaxada, mais descontraída, embora, né, eu e o Márcio, nós somos advogados, a gente tenta trazer de uma forma mais simples, né, para o pessoal entender. Espero que a gente tenha conseguido passar dessa forma. E eu fico à disposição aí, quem quiser me achar na internet, além do @Citycast, tem o pessoal que é o @Douglas Vilar. O Alexandre, como é que a gente acha, Alexandre? José Alexandre Negrini. E no City Imóveis também, né? Maurício, se a gente quiser achar você, onde que a gente vai? Qual que é o Instagram? Maurício Beleski. E o site do escritório? bc.adv.br. bc.adv.br. Você tem mais alguma questão que você queira colocar pra gente? Não, acho que não. Acho que deu pra, Curtiu? de forma geral, abordar. Não, bacana. Foi legal? Uhum. Beleza. Pessoal, deixa um comentário aí o que vocês acharam, que agora a gente vai continuar bebendo. Beleza? Valeu! Já está vendo?